Olá, meu nome é Alessandra, sou aluna do curso de especialização em mídias na educação e pertenço ao Polo de Mineiros. Estou aqui para responder a terceira atividade do professor Cleomar, que vem nos propor 5 questões que interagem com 4 textos. Bom, a primeira questão vem falando dos sinônimos entre a palavra cybercultura e cultura digital. Baseado nas ideias de Lúcia Santaella, Marcelo Taz e Lemos e Palácio, né? Bom, Lemos, ele afirma que cybercultura e cultura digital, elas estão meio que entrelaçadas, né, na contemporaneidade. E que Lemos, quem diz que a separação inicial vai perdendo o sentido devido à nossa interação com a cybercultura, né? Que na verdade, de acordo com Marcelo Taz, que fala de uma geração mais velha, né, que ainda está meio que com um impacto do uso dessa ferramenta, porque a gente acaba tendo que um pouquinho de receio, né, de mexer, de tocar, né, diferentemente da geração mais nova, que não tem receio, que interage, né, porque nasceu meio a ela, né, nasceu a meio aos celulares e tanta novidade tecnológica que está por aí, né, e a gente, como diz, que a gente fica aí meio que brigando com essas tecnologias, né? Mas que interagindo dá para levar, a gente buscando, e é o que o curso propõe, é a nossa busca, nosso caminho de procurar saber, de procurar interagir, né? Bom, e juntamente com essa fala dele da interação, do uso, da popularização do uso do acesso, né, essas mudanças culturais que o uso das redes vem causando, né, na sociedade e que de certa forma e maneira não deixa ninguém de fora. Aí lá ele fala da questão da avó dele, né, que de um jeito ou de outro ela também tem acesso a isso, né? Todos temos acesso, independente do lugar que estamos, sempre dá para ter acesso, sempre está se popularizando de uma maneira onde está chegando a todos os cantos, onde não se imaginava. Por exemplo, aqui no campo, eu mesma imaginava isso quando eu mudei para cá, há 12 anos. Não imaginava que o acesso ia chegar a um ponto que chegou hoje, né? Bom, já na segunda questão, né? A segunda questão veio propondo, a cybercultura não é fruto apenas desse desenvolvimento tecnológico, né? Mas de uma confluência entre uma sociabilidade que emergia da década de 1960 e uma posição contrária a alguns discursos hegemônicos da era moderna, a razão, a ciência e a tecnologia. Bom, e nessa questão, onde fala dela emerger, nunca se imaginou que há 20 anos atrás no caso, vamos pensar assim, que a cybercultura ia ter um acesso tão livre como temos hoje. Se imaginava algo mais sofisticado, que fala ali do uso da razão, né, da técnica, né, que a palavra cybercultura tomou com a popularização do acesso um rumo diferente do já traçado, né, rumo da era moderna, né? Onde a hegemonia moderna dessa vertente predomina a razão, a ciência e a técnica. Nessa troca de paradigma já estabelecida, a cybercultura, né, foi sendo apropriada de modo como mencionado pelo entrevistado Marcelo Taz, a haver 2 extremos, os que superestimam e os que subestimam. Essa nova ordem, que é o acesso livre, né, às suas ferramentas,
A primeira sendo aquela que vê qualquer um que consegue postar algo como alguém que recebe o crédito assim que muitas das vezes não merece, né? Superestimado, né? Alguém, o cara, né? Se for, por exemplo, alguém foi lá e postou um vídeo, nem por isso domina do jeito que deveria dominar, né? Usando a ferramenta de uma maneira, muitas das vezes, não muito certa, não muito correta, né? E ele tem um momento aqui onde ele fala, não esquecendo também de falar dos que subestimam, né? Que subestimam esse uso e esse acesso. As pessoas que não dão o crédito que realmente essa nova era nossa nos proporciona, né? Ele tem parafraseando ele aqui, ele diz que temos que ter cuidado para não perder a perspectiva de que nós estamos falando de pessoas que estão usando as ferramentas e não das ferramentas, né? E isso é real. A gente faz o uso dela e a gente tem que fazer o bom uso, né? Para poder a gente entender e trabalhar de maneira correta, né? Bom, a questão 3, né? Palácios considera o filtro da informação como algo necessário e diz dos auxílios que temos em órgãos jornalísticos, área em que ele atua. Comente esse pensamento relacionando com a afirmação de que a internet é uma mídia de acesso e não de difusão. Bom, quando o Palácio diz que a democratização da internet não é tão real assim e que para ele ela é um ambiente mais que um meio, né, de comunicação, ela é capaz, né, de uma mídia de acesso e não de difusão, pois tudo é uma difusão de busca, né, questão de busca, e que podemos se encontrar, né, inúmeras informações que podemos postar, mas que o acesso é pela busca, né? Que não tem uma divulgação, né? A gente encontra links que tem uma divulgação de alguma coisa, né? De alguns cursos que vem, né, nos mostrando, mas não é um ato que pode se dizer que é uma democratização real. E nem suportaria, porque quanta gente não tem acesso a essas redes. Teríamos telas e telas e telas cheias de links mostrando acesso aqui, acesso aqui, acesso aqui. E ainda bem que não é isso que acontece, né? Bom, agora a questão 4. Né? Lemos se refere aos punks da Cybernet citado. A fala, olha, aproveite a tecnologia, faça a tecnologia o que você puder, faça dessa tecnologia uma arte. Bom, fazer dessa tecnologia uma arte é o pegar para trabalhar, né? Ele aconselha, né, que nós devemos apropriar dessa rede e o ato de fazer, de buscar e de querer saber e não impor limites para a gente. A gente tem como buscar, a gente tem como fazer, né? No caso do nosso vídeo, por exemplo, a gente mesmo pegar e postar, pegar e fazer, não deixar para o outro fazer, né? Realmente viver essa tecnologia. E fala também da gente relacionar essa fala à metodologia adotada em nossa disciplina. Bom, eu acredito que para muitos, e para mim também, né, inclusive para mim, a gente tem as barreiras de dificuldade, né? E essas barreiras, elas devem ser quebradas, elas devem ser derrubadas, né? Bom, já na questão 5, né, que fala do hipertexto não linear, multilinear, né? Essa interação dessas 3 palavras, ela é comum no mundo da web, porque os hipertextos, ou seja, é o que vai além do texto escrito, né? Algo que vai que perpassa, né? Por exemplo, tem um texto lá na web, eu tô lá lendo ele, vamos supor, uma vez eu lendo sobre a Segunda Guerra,
Lá tinha um link que falava sobre Leningrado. E ele lá estava até em destaque, né? Eu fui até lá e fui parar em outra página, fiz outra leitura e me veio algo na cabeça. Falei, fica tanta coisa entre linhas, né, que a gente não vê, por exemplo, os livros didáticos da escola. Eles não dão a devida importância que eu acho que deveria ter esse assunto. Não tem a devida importância, e que isso eu fui achar em outro, e daí eu fui buscar em outro, fui buscar outros caminhos, né? E essa noção desse hipertexto, esses hiperlinks que nos levam a outras abas, né? Que nos levam a outros caminhos. Você não está mais seguindo aquele caminho linear, né? Ou seja, o hipertexto é não linear, né? Porque ele é multilinear, porque ele te leva a muitos caminhos. E esse caminho que gera um conhecimento muito maior. Esse caminho que a web nos leva, nos proporciona um conhecimento mais vivido, né? Ou seja, uma busca maior. Porque o ler nas entrelinhas, como todo mundo fala aí, né? É saber o por trás. Não passar por uma palavra e, eu não conheço essa palavra, eu não sei o que é isso, né? Então não tem tanta importância, né? Por exemplo, você for pesquisar sobre a Cabala. Lá em algum lugar, lá em todos os textos que eu já li sobre a Cabala na internet, tem os links lá que te leva lá na Nova Era. Aí ficar essa nova era na cabeça, você não sabe o por trás, né? O por trás do que está querendo dizer. Bom, termina aqui minha colaboração. Até mais.